Estratégia, criatividade e conexão com o público. Esses são requisitos que qualquer campanha publicitária deve ter. Algumas conseguem de forma a nunca mais saírem das nossas memórias, vencendo gerações e deixando suas marcas na história. Hoje a gente vai revisitar algumas campanhas inesquecíveis para tentar entender o que faz uma ideia resistir ao tempo. E aí, tem alguma campanha que vocês nunca mais esqueceram? Tem uma campanha para chamar de sua, né? Ou porque remete a algum tempo bom, ou porque resgata memórias afetivas. A verdade, o fato é que existem algumas campanhas que são verdadeiras obras-primas da mídia. E para a gente explorar este mundo nostálgico, eu tenho hoje dois profissionais, dois criativos que entendem, conhecem muitas delas. E hoje, neste episódio, eu prometo muita opinião. Com vocês, Cado Botega, Alessandro Carlucci, desculpa. É que como ambos são heads de criação ou head criativo, eu vou dizer, ambos são heads de criação, Cado Botega na agência Move, Alessandro Carlucci na agência Creative. Sejam bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigado. Obrigado, Márcio, pelo convite. O Cado, inclusive, a gente já tá tentando trazer o Cado, já deve fazer uns 2 anos, né? Agora agora conseguimos. Mas agora vem pagar tô cobrando aqui, tá pagando a sua dívida comigo. Bom, 2 estreantes nessa mesa, então conto pra vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. Eu tô aqui pra fazer vocês falarem, ainda que eu fale bastante, né? Então, preparados? Sim. Bom, gente, eu quero começar de leve, tá? Porque eu disse que eu prometo muita opinião, mas eu quero, então, começar entendendo com vocês o que faz uma campanha ser inesquecível. Quem começa? Quer começar, cara? Bom, para ser inesquecível, primeiro tem que se partir de uma grande ideia, ou de uma boa ideia, né? E a gente também compartilha no Clube de Criação, né, do Rio Grande do Sul, onde nós somos conselheiros. É verdade. O nosso lema é valorizar o valor da ideia, né? Esse é o nosso lema, assim. E por que a repetição e a redundância? Porque sem uma boa ideia a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, mesmo num mundo como o de hoje, que está tudo muito chat GPT, inteligência artificial, sem a boa ideia, a gente não chega a nada, então não desenvolve nada. Então, as boas propagandas, né, aquelas que ficam na nossa cabeça, elas são grandes ideias, né? Ou que nos tocam sentimentalmente, com histórias de vida, ou pela irreverência, ou pelo humor, né? Tem várias maneiras de fazer isso, né? Mas eu acho que assim, o início, eu tenho certeza, o início é sempre a ideia. A ideia é que está no centro de tudo, absolutamente tudo. Importante que o Cado trouxe, né, um detalhe que eu devia ter falado isso inclusive na introdução, mas ambos são conselheiros do Clube de Criação do Rio Grande do Sul, que é aí uma organização que reúne esses criativos, essa galera que faz a magia acontecer, né, que tem aí, que parece muito glamour, mas na verdade tem bastante corre, né? Quem vê close não vê corre. E eu lembro que a gente fez um episódio, inclusive, aqui, falando sobre criatividade. Mais de um episódio, na verdade. E os meninos sempre trazem. Eu falo meninas porque a criação é meio que dominada por homens ainda, né? Temos mulheres incríveis, inclusive, na criação, importante dizer. Mas, casualmente, os episódios que a gente gravou foram com homens. E eles dizem, a grande ideia, na verdade, ela nem sempre tá no dia a dia, né? Porque o dia a dia ele é quase que um cumpridor de tarefas, assim, né? Um tarefeiro. Então, assim, parece muito glamorizado o setor da criação, na área de criação dentro das agências, quando, na verdade, assim, a rotina às vezes engole essa grande criatividade. Mas, voltando para a nossa pergunta, o que precisa para uma campanha ser inesquecível? O que faz ela ser inesquecível? Sim, como o Cado disse, é uma grande ideia, mas o que é essa grande ideia? Tem que ser uma grande ideia que tenha... Essa ideia tem que trazer alguma verdade do produto, tem que ser relevante para o produto, porque senão uma ideia por uma ideia, não tem aderência com o produto, tu perde, né? Tu vai esquecer isso, tu não vai ligar, tu é capaz até de lembrar da propaganda, não lembrar o anunciante, não lembrar qual é o produto. Então, para mim, daí aí, tem uma grande ideia, mas não cumpriu o espaço, tem que estar atrelado ao produto, é uma verdade do produto. E outra, tem que conversar com o consumidor, com o público.
Que se não conversar com o público também, eu posso ter uma grande ideia, mas se não conversar com aquele tipo de público, não vai ter relevância. Eu acho que essa é a grande mágica dos criativos, é tu conseguir fazer essa ponte entre o produto, entre a empresa, entre a marca enquanto persona, enquanto indivíduo, com o seu público. É a criatividade, são as agências e os criativos que, com a ideia, fazem essa ligação, estabelecem essa ligação emocional, né? Que deve vir uma love brand, tem os defensores das marcas, os amantes das marcas. O que acontece? Tudo isso vem de uma grande ideia. Claro, tem que ter um grande produto, tem que ter verdade, mas quem faz esse cimento é a ideia, né? A gente teve, há um tempo atrás, eu lembro muito de um salão da propaganda aqui no Rio Grande do Sul, que o tema era esse, né? Qual o valor da ideia? Se não me engano, isso foi 2010, talvez. A gente está falando aí de 15 anos atrás. Mas o quanto o mercado já debateu muito isso, né? De qual é o valor da ideia, o que faz dela ser uma grande ideia. Bom, agora eu vou fazer vocês pensarem, tá? Eu quero trazer quero mexer com a memória de vocês pra gente poder mexer com a memória do nosso público, certo? Certo. Então eu quero saber o seguinte, eu quero que vocês tragam 2 campanhas inesquecíveis pra vocês, mas elas têm contextos diferentes. A primeira que eu vou perguntar é uma campanha inesquecível, ou talvez a primeira campanha que chamou a atenção de vocês enquanto público, enquanto vocês ainda não estavam na área, ou daqui a pouco foi a campanha que despertou o interesse pela publicidade, ou foi a campanha que marcou algum momento da infância, da juventude, enfim. Ocorre em vocês esse momento, esse lugar. E a segunda campanha é já como profissional. Qual a campanha que não precisa ser autoral, tá? Mas a primeira campanha que instalou em vocês um olhar profissional e dizer, poxa, essa campanha foi realmente, não vou falar palavrão, depois a Camila vai brigar comigo, mas foi muito boa, tá? Então, 2 campanhas, uma como espectador, outra como profissional. Tu falou da questão da infância, né? Para mim, assim, memoráveis. E aquela coisa, quando entra na tua vida e tu decora o comercial, tu canta o jingle, né? Isso para mim, as campanhas da Varig. As campanhas da Varig que tinham jingles maravilhosos. Normalmente eram animações. Cruzeiro. Viu? Varig, depois Cruzeiro, né? Sim. Estrela Brasileira de Norte a Sul. Esse era o comercial de Natal, né? Da Varig. Então, acho que foi uma coisa assim, me lembro assim da minha família na frente da televisão e todos nós, meus irmãos cantando aquela música, eu acho que talvez meu pai e minha mãe também. Mas assim, memorável, né? Então, assim, tipo assim, a Varig era aquela marca, assim, e tinha uma questão afetiva, né, com o Rio Grande do Sul. E eu me lembro quando as primeiras viagens que eu fiz, assim, internacionais, a Varig era assim, era a tua embaixada em qualquer país que tu estivesse, né? Tu te sentia... Era o teu consulado. Exato, tu se sentia em casa. Ótimo. Quando entrava em loja, né? Imagina, comprava passagem em loja, né? Agência de viagem não era uma coisa ainda muito no início, né? Mas eu, assim, para mim a Varig, eu acho que para mim tocou muito. E depois, né, com a evolução, assim, tem muitos comerciais marcantes, assim, né? O da Valizero, o primeiro sutiã, que é um clássico, assim, primeiro né? Sutiã, nossa senhora, muito, como eu lembro assim, disso. Mas muito que me vem na minha mente, provavelmente muito publicitário, a questão também que ela toca numa questão, assim, muito familiar e muito emocional, que é não basta ser pai, tem que participar, que era aquela campanha da Gelol maravilhosa, que o pai tem que acordar cedo, levar o filho para jogar futebol no barro e aquela coisa assim. Então, é uma história de vida, né, que eu acho que todo mundo se identificou com aquela história, né, e a maioria das pessoas. Mas eu acho que tem um componente ali que o Carlucci fala, que eu acho que é bem importante a gente salientar, né, que a gente faz propaganda para vender, né, no final o objetivo ou é vender uma marca, ou vender um produto, um serviço, enfim. Então a gente tem que sempre pensar no consumidor. E quando a gente pensa no consumidor, né, essas histórias elas passam a ser as inspirações maiores, porque na verdade tu entra não só na mente da pessoa, mas tu entra na vida da pessoa, né? E essa questão das verdades que o Carlucci falou. Quem não teve uma história parecida com essa, né? A do primeiro sutiã é a mesma coisa, né? Então assim, quanto mais tu chegar próximo, né, de entrar na vida da pessoa com verdade, né, contando uma história bonita que vai fazer, ou tu vai chorar, ou tu vai rir, ou tu vai sei lá o quê, né? Eu acho que assim é o que a gente busca, né? A Gillette já era, então, como profissional,
Sim, eu acho que eu me formei em 82, assim, essa... Eu ia dizer pro Cado, o Cado tá roubando o jogo, já tava profissional aí. Entregar... Nessa linha do tempo aí, ele tá roubando. A Varig é uma Ah, não, a da Varig, sem dúvida, sem dúvida. E pra ti, Carlucci? Pra mim, bom, eu vou pra infância também. Tá. Tem alguns comerciais, mas eu vou lembrar o primeiro que me motivou a fazer um movimento na família para conseguir aquele produto. Que foi nos comerciais do Atari, que era o lançamento do videogame. Nossa, do Atari. E que o conceito era maravilhoso, que é o seu inimigo número 1. Eu lembro até hoje, e era sofá, era a casa da família e tudo que acontecia, era guerra, invasão de alienígena, um Pac-Man, eles faziam e tudo encenado, não tinha nada, não tinha zero digital, era tudo encenado com atores, feito em tempo real para mostrar para criança, tu pode ter tudo isso na tua sala se tu comprar o Atari. Era uma época que a gente trabalhava muito com a imaginação ainda, porque os jogos eram 99% imaginação. Os gráficos eram toscos, mas eu me lembro que eu vi aquilo e falei, mas pra nós aquilo era incrível, aqueles gráficos eram maravilhosos. E eu fiz uma revolução na minha casa, eu pedia o videogame, fiquei enchendo o saco, mostrava os anúncios e falava, é meu inimigo número 1, é meu inimigo número 1. Se tem alguém que o Atari atingiu, foi o Carlucci. E eu dizia pro meu pai, é meu inimigo número 1. Não, mas ser inimigo não é bom. Não, mas é bom por isso, porque é o número 1, porque tu vai fazer isso aqui, não sei o quê, pega minha poupança pra comprar videogame, então. E depois eu fui olhar uma campanha, se eu não me engano, era do Washington Olivetos, como diretor de criação ou criativo ou mesmo. Redator, né? Ou redator na época. Né? Que surpresa. Depois, quando eu virei profissional, eu olhei assim, olha aí, ó, tinha o dedo dele. Tinha o dedo dele, foi um trabalho muito bem feito, mas estabeleceu bem aquilo que eu disse, né? Pegou uma verdade da marca, que é diversão, diversos mundos, não sei o que, aquela coisa lúdica, estabeleceu uma ligação direta com o consumidor, com sala de casa e com a criança. O desejo. Que quer aquilo, o desejo. Então, para mim, aquela foi uma campanha que me marcou muito, enquanto eu nem pensava em ser publicitário. E enquanto profissional? Enquanto profissional, eu tinha lembrado uma campanha, o Cado falou, eu esqueci, mas vamos lá. Enquanto profissional já... Me dá só uns 5 segundos. Vamos lá, não tem problema. Enquanto tu lembra, eu vou lembrar uma outra dessa, que a gente fazia campanha para ter o produto, né? Sim. Não esqueça da minha Calói, né? Sim, fantástico. Que era assim, colava o bilhete, né? Nos lugares. Então, eu vou contar uma coisa pra audiência, acho que eu nunca contei isso aqui. Eu também fiz campanha. Eu acho que eu nunca contei. Imagina, né? Uma menina ruiva, pequenininha, sardentinha, eu era a cara da menina do comercial, né? Dos comerciais infantis. E eu cheguei a fazer teste com não, papai, não esqueça a minha Calói. Mas assim, era a única frase que eu falava, né? Eu e todas as meninas que estavam ali, eu cheguei a fazer teste pra propaganda. E é interessante que nessa época, algumas marcas tinham brigas homéricas, assim, tipo a questão da preferência, né? A Calói, por exemplo, tinha a Monark do outro lado, né? Que também era um sonho de consumo de metade da outra população, né? Metade era Calói, metade Monark. E tinha o Toddy e o Nescau, né? Que era também uma outra coisa. Não, toma o Nescau. Não, para um pouquinho. Toddy, né? É que nem a história do Nutella e do Raiz. Não, né? e é impressionante como essa receita até hoje funciona, né? Não. Porque a gente teve ali no início dos anos 2000 a Coca e a Pepsi. Sim. Quando a Pepsi se assume o segundo lugar, né? O pode ser. Isso, só pode tem ser. Pepsi, pode ser. E mais recentemente o McDonald's e o Burger King, né? Também, assim, assumindo essa disputa, inclusive nas suas comunicações, né? Lembrou, Carlucci? Lembrei. Vamos lá. Lembrei. Tem várias campanhas, mas eu vou citar uma aqui do estado. Gostamos. Pra mostrar, sim, depois a gente voa longe, né? Mas eu acho que é a campanha do... Difícil a vida, vestibular, a gente dá um jeito. Ai, maravilhoso. Universitário. Por isso, quando eu já estava trabalhando na 10, quando lançou essa campanha, eu digo, desgraçados. Cheguei um pouquinho depois. Acertaram no alvo, assim, mas muito no alvo, que ali juntava tudo. Perfeito, eu lembro. E eu lembro que eram, acho que uns 5 filmes diferentes. Sim, eram várias situações. Né? Era o cara do Inter que entrava no ônibus da torcida gremista. O cara que deixou o sabonete cair no vestiário. O cara que deixou o sabonete cair no vestiário. Aquele do fulano já errou o nome. A namorada errou o nome do namorado. Renato, meu gato. Fulano, já percebeu, já notou que eu te olho de um jeito diferente. Gente do céu. Nem por isso, tu pegava o produto, a verdade do produto, tudo do produto, porque dava as opções, e vestibular era, na época, as opções, era tudo perfeito, tudo amarrado, e um conceito maravilhoso.
Foi muito bom, eu gostei bastante. Meninos, agora eu queria puxar o assado para vocês, que são profissionais da criatividade. Qual foi a campanha mais desafiadora? E ela pode ter sido desafiadora por uma série de questões. Ou porque a verba era pequena, ou porque o cliente era chato, que tem bastante, ou porque o público era muito específico. Enfim, um desafio, eles podem ser vários dentro de um processo criativo, suponho, né? Então eu queria ouvir de vocês qual foi a campanha mais desafiadora que vocês pensaram, putz, não, essa foi difícil de sair. Eu vou pegar uma, assim, mas foi difícil, até por questões sem cliente nanico na época, sem verba, e o desafio era rentabilizar, assim, né, fazer alguma coisa diferente que causasse um impacto. Tá? Eu estou falando da petisqueira, do lançamento da petisqueira em Porto Alegre versus McDonald's. Mas eu me lembro do Outdoor. Exatamente, ó, ele puxou pela memória e ele lembrou. Eu vou deixar o caso contar. Nós tínhamos uma verba muito pequena. E a petisqueira estava se lançando como um fast food. O conceito, inclusive, era um fast food diferente, porque a petisqueira não era só o hambúrguer e tal. Ela já estava indo para uma linha de ter um pouco mais de refeições, coisas maiores, que não fosse o lanche. E nós fomos procurados pela Jaque, que era a dona da petisqueira, para fazer uma campanha, inclusive conceito, etc. E a gente também ficou se batendo, tipo, e agora o McDonald's, né? Tá. Como é que a gente vai... E aqui no Rio Grande do Sul, a DCS fazia uma parceria com a DPZ e cuidava da conta do McDonald's. E aí, a gente, na verdade, a gente ficou assim, que quando o McDonald's entrou, foi aquela febre, assim, né? Tipo, filas, aquela coisa, assim, né? Absurda, né? Da chegada do fast food aqui. E aí a gente chegou numa ideia que era, tipo assim, vamos jogar tudo em mídia exterior, né? Com tabuletas duplas, que não eram muitas, mas o impacto era muito grande. Que eram 2 tabuletas, tá? Fundo vermelho, tá? Numa primeira tabuleta tinha uma... Era vermelho e amarelo. E tinha, assim, uma... que lembrava o M do McDonald's, mas não era o M do McDonald's. Era as 2 tirinhas amarelas. Era as cancelinhas. E numa placa do outdoor, um monte de ovelhas olhando hipnotizadas para aquele amarelo. E no final da primeira tabuleta, uma ovelhinha pulava para o outro outdoor. Isso. Então, era um painel duplo. Então, dizia assim, quando você cansar de ser igual a todo mundo, vai na petisqueira. E aí só o logo da petisqueira é um fast food diferente. Eu estou arrepiada, juro pra vocês. Bom, essa peça ganhou o Grand Prix do Central de Outdoor, ganhou a tomada de criação de São Paulo e tal. E o que foi mais bacana, como a gente tinha pouca verba, um belo dia eu recebo uma ligação do seu Roberto Calage. Da DCS, dono da DCS, pra quem não sabe. Dizendo que não podia ser feito aquilo, porque incomodou o McDonald's e tal. E ele ia levar isso à direção do McDonald's, que, claro, ia levar um tempão, porque como era uma multinacional. E aí, nesse momento, a gente ganhou um tempo, né? E disse, olha, está acontecendo isso, nos reunimos lá com o jurídico, nos reunimos com a exibidora, falamos para o cliente. E aí veio a decisão e o Beto pediu para, olha, aquilo lá é o logo do McDonald's. E eu disse, não, quem disse que é o logo do McDonald's? Não, mas aquilo ali não é. Ah, mas temos que chegar num acordo, então. Então foi o seguinte, você escolhe uma outra folha vermelha, exatamente ali em cima onde está o logo do McDonald's, que lembra o logo do McDonald's. Aí a gente disse, pô, legal isso aí. Falamos para o nosso exibidor lá e disse assim, olha assim, está acontecendo essa... Aí o exibidor achou aquilo maravilhoso, eu vou deixar agora, nós tínhamos, sei lá, uma quinzena. Vou deixar isso aqui 1 mês, 2 meses. Vou estender, né? Vou estender. Eu quero fogo no parquinho. E aí nós fomos para a imprensa e dissemos assim, o gigante McDonald's se incomoda com... Não falamos de nanico, mas como não sei o quê. Pronto. E aquilo foi maravilhoso. Aquilo reverberou e tal, e depois, acho que uma semana depois, o Calage me liga e diz assim, pô, cara, parabéns. Parabéns. Tenho que admitir. Vocês foram assim, e sem brigar, entende? A gente foi criativo até na resposta, então... Perfeito. Então, acho que esse aí foi um case, assim, que pra petisqueira foi assim, nossa, na época, um salto, todo mundo queria ir na petisqueira, e aquilo virou uma febre, entende? Eu quero só dizer algumas coisas aqui para quem está nos assistindo. Primeiro é que quando a gente estava fazendo a produção desse episódio, a gente conversava dizendo assim,
eu queria que esse episódio fosse um flow, assim, que durasse 4 horas, porque certamente seria assunto. Eu vou prometer a parte 2, a parte 3, a parte 4. Tem muita coisa. Uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção da nossa audiência é que, assim, como a gente tá falando do clube de criação, a gente tá falando de 2 criativos, que já tem aí uma bagagem bastante importante. Inclusive, 2 personagens também têm muita cancha na área acadêmica, né? Professores. Então, realmente são estudiosos sobre essas questões. E a gente também tem, nesta mesa, a pessoa apenas, o gaúcho que ganhou Cannes, né? É o único leão de ouro de Cannes. O único leão de ouro de Cannes em Porto Alegre está nesta mesa conosco. Então, quero fazer essa ressalva, esse parênteses aqui, que é uma honra ter o Cado aqui com a gente, porque se fala em criatividade, e agora o Cado estava falando da petisqueira, enfim, até porque eu ia te perguntar, isso foi na época de Upper, porque na época, Leão veio na época da Upper, que era a agência do Cado. Então, só pra gente deixar marcadinho aqui que o Fala Mercado tem uma mesinha de peso hoje, realmente. Podia ter trazido, né? Botado aqui pois o leão. É. Bem bonito. Carlucci, campanha, dificuldade, desafios. Tá, eu vou roubar no jogo, tá? Tá, Eu vou trazer 2 e vou trazer uma que é com Cado. Tá. E cada uma tem seu contexto diferente, eu acho que é por isso que eu vou roubar no jogo. Por causa do desafio. Por que do desafio? Porque a gente está falando sempre de valorizar as ideias, objetivo as ideias. E aí que tá uma coisa também que ninguém conta pro pessoal. A ideia, geralmente, na maioria das vezes, ela é um ato de coragem. Porque ela rompe o médio, e o cliente não está acostumado ao médio. Os clientes sempre dizem, eu quero uma ideia fora da caixa. Eu tenho vontade de dizer para ele, tu está preparado para provar uma ideia fora da caixa? Receber uma ideia. É que nem o tênis, tu devolve, né? Porque a gente criar ideia fora da caixa é o nosso dever. Eu acho que o principal dever de uma agência, de um criativo, é provocar o cliente. Eu disse que essa mesa teria muita opinião, e vou fazer uma outra já, pegando esse teu gancho, Carlucci, assim, como a gente já fez muitos episódios com criativos, enfim, com publicitários, eu já fiz essa pergunta mais de uma vez, e as respostas até hoje nunca tinham sido assim tão assertivas, não assertivas, mas assim, daquilo que eu como entrevistadora queria muito ouvir. E eu já perguntei mais de uma vez nessa mesa dizendo, a publicidade de hoje está mais cagalhona? Eu ainda uso essa expressão. Porque se a gente fala, por exemplo, como o Cado trouxe, essa da petisqueira, eu lembro sempre da campanha na época do Paulo Tiaraju, da gangue das drogas, né, do combate às drogas, então assim, mas é interessante porque muitos trazem, talvez a publicidade não, mas o cliente sim. Sim. Com medo da judicialização, com medo do cancelamento, com medo, enfim, óbvio, uma série de coisas. Mas acho bastante cirúrgica essa questão, Carlucci, porque o valor da ideia nem sempre tá na cabeça de quem tá pensando, né? Sim. E sim daquele que tem a coragem de botar ela pra rua. Isso, daí esses 3 casos que eu vou trazer. O primeiro é um caso da Olímpicos, eu estava na DCS, do querido e grande Calage, e a Olímpicos ia lançar um tênis de skate. Eles não tinham tênis de skate na época. Na época eles estavam começando a fazer sucesso com tênis de basquete, tinham voltado pro mercado, iam lançar esse tênis de skate. E daí caiu a campanha para mim e eu fui fazer o que eu disse que eu faço, né, gente? Tênis de skate, vou olhar o consumidor. Porque eu sou que nem o Tron lá, o primeiro filme do Tron. Eu sou pelo usuário sempre, sempre. Eu olho para o consumidor, eu não olho para o cliente. E daí eu fui lá e estudei skate. E a gente fez uma ideia de skate que era assim... O filme era sobre a coisa mais clássica do esporte do skate, que é cair. A Raíssa cai, agora tá normal, tu vê os campeonatos, claro. Não tem quem não caia. E daí a ideia do filme era um monte de gente, skatistas no chão, mostrando seus machucados. E cada vez que ele mostrava o machucado, ele dizia o nome de uma manobra. Esse aqui é um grind, esse aqui é um duplo, não sei o que, olhe shift, não sei o que. Isso aqui no ombro, não sei o que. E o Calage adorou. E o conceito, que foi feito em parceria com a Cláudia Tages, outra grande redatora, mulher incrível, monstra da propaganda gaúcha, era Olímpicos para quem coleciona hematomas, não coleciona medalhas. Uau! E daí o Calage olhou e enlouqueceu. E foi mostrar para o cliente. E tinha 2 filmes, levou 2 ideias. E o cliente não gostou dessa ideia. É claro, né? Como é que eu vou lançar um tênis de skate e mostrar que o cara cai e se machuca? Daí a produtora foi lá, olhou a Zeppelin, se não me engano, não. Eu vou filmar que o cliente aprovou, mas eu vou filmar essa aqui de graça. E a produtora foi lá, filmou de graça
Daí o cliente olhou, tá, bota um pouquinho aí no ar também. Daí botou a outra ideia e botou essa. O que aconteceu? Fez tanto sucesso que só essa. Tirou a outra e ficou essa. E daí é o que eu falo da provocação, do poder da ideia. Da coragem. Da coragem. E foi uma ideia. Qual foi a dificuldade? Foi uma ideia que ele não quis a ideia. Não quis, não, muito arrojado. E a produtora disse, não, eu vou lá e vou... Vou bancar. E vou bancar. A segunda já é mais atual, é para calçados Piccadilly. Que a Piccadilly era sempre conforto. Né? Conforto. E a nossa grande provocação era fazer um experimento dizendo que as mulheres, quando estão confortáveis, ficam mais bonitas. Para vender o conforto do calçado, que era uma realidade. Daí o que a gente fez? A gente pegou modelos gêmeas. A gente pegou 3 modelos gêmeas e a gente fez um dia inteiro de produção, caminhando Porto Alegre inteira com elas. Uma, mesma roupa, tudo igual, mesma maquiagem, tudo igual. E uma tava com o calçado da Piccadilly e a outra tava com um outro sapato, né? Que a gente não mostrava qual era, né? Mas era. E a gente ficou andando com elas pela cidade inteira, das 7 da manhã até as 7 da noite. E no meio da produção, uma modelo olhou assim. Foi tu, né? O quê? Foi tu que criou isso aqui, né? Tá me dando uma dor aqui no pé, não sei o quê. Vem tu botar o meu sapato. Vem tu botar o sapato. E daí a gente ia a gente fazia a sessão de fotos, a produção, filmava e tirava foto das modelos, uns 3x4 das modelos, depois a gente botava num painel gigante, contratamos um instituto de pesquisa para ir dentro de um estúdio, a gente nem sabia, a gente botou lá as fotos, e as pessoas tinham que botar em qual das gêmeas achava mais bonita. Sem saber qual tinha usado o sapato ou não. Né? E daí deu que uma margem boa lá. Achavam as gêmeas... Correram risco, A gente convenceu o cliente a correr o risco. O cliente aceitou correr o risco. A gente contratou o instituto de pesquisa, foi feito tudo. E foi a experiência do conforto. Daí a gente lançou isso. Muito legal. E a modelo xingou de verdade. A modelo me xingou. Não, mas é que eu no lugar dela também teria xingado, garoto. Essas horas, porque das 7 às 7, caminhando. Mas aí o risco aí foi se der errado, né? Tu faz todo o carnaval, daí chega lá, dá 50-50. É muita confiança no produto, né? 55, 45, daí ia ser meio irrelevante, assim, dizer, e agora? Imagina, 51, 49. 51, 49, e agora, cliente? Mas deu certo. Que bom. E a outra ideia daí, que eu trago, que é difícil, que foi em parceria com o Cado, inclusive, e foi por meio do Cado até. A prefeitura nos procurou, né, Cado, no meio da pandemia. Da pandemia, nos procurou no meio da pandemia, que eles queriam fazer algo para os médicos da Santa Casa, que estavam se dedicando muito, não só para os médicos, né, mas para toda a equipe de saúde, que estavam se dedicando muito. Questão da doação de órgãos. Noite, e doação de órgãos, e todo um envolvimento, né, de risco, só que eles não tinham, a verba era zero. Tinha verba zero. E daí vieram até o clube e perguntaram se o clube podia criar zero. E a gente disse, claro que sim. E daí a gente estava fazendo o Brain, e daí a gente teve uma baita ideia. E uma ideia que envolvia atores globais. Eu lembro dessa campanha. Tô arrepiada de novo. E a gente não tinha nada. A gente teve a ideia, né, Cado? Daí eu perguntei pro Cado, tu conhece o Jorge Furtado? Não conheço, mas eu acho que eu tenho quem conhece. Acho que eu conheço quem conhece. Eu acho que eu conheço quem conhece. Eu disse, então vamos resolver essa coisa. Daí a gente fez o texto, escrevendo a ideia, que era o texto que a gente queria que os atores da Globo dessem. E daí, Cado, agora vai. Agora é contigo. Daí conta, Cado, o que aconteceu. Aí eu liguei para Santa Casa. Na verdade, quando a gente apresentou a ideia para Santa Casa, para a Andréa Schir, que é do marketing. Que já teve aqui no Fala Mercado, sim, inclusive. Ela, claro, nós levamos 3 linhas, claro, que ela adorou essa. Ela era a mais difícil, a mais irreverente, a mais criativa. Que era, a gente baseou toda a nossa narrativa nas séries médicas que tem na televisão. Que todo mundo é enlouquecido por série médica. Que a gente diz assim, que lá dá tudo certo, né? A realidade é bem diferente, mas naquela série lá, no final dá tudo certo. E a gente lembrou que tinha uma série brasileira, que era o Sob Pressão, né? Maravilhosa. Que era um negocinho. E aí,
questão toda que é Tem o um Jorge gaúcho, Furtado. né? Sim, tem o Julinho Camargo. Julinho Camargo. E a Marjorie Cristiano, que é o casal protagonista. E aí eu falei, André, pensamos nisso. A André disse, não, o Jorge veio aqui, deu uma palestra no Centro Cultural aqui, eu tenho o número dele. Mas assim, não tenho intimidade, zero. Zero contato. Zero contato. Não era amigo nosso. Sim. Se é pra... E até, vamos dizer, até aproveitando, assim, o Carlucci falou, né? Campanha boa é campanha que sai, né? A que morreu lá na gaveta não existiu nunca, né? Deleta. E aí, eu me lembro, era um sábado à noite, eu peguei o telefone e na cara de pau eu liguei pro Jorge Furtado. Eu disse, boa noite, mas expliquei tudo para ele, foi super gentil, contei a tua ideia, disse assim, me manda um e-mail. O e-mail era o roteiro do Carlucci, a defesa do que tinha acontecido. Mandei um e-mail na hora, disse, bom, agora lançamos os dados na mesa, ele né, me cara? responde assim, muito boa ideia, o texto está excelente, não sei o quê. E o Furtado era um cara também da publicidade, ele tem muita história em publicidade. Sim, ele também, tem a Casa de Cinema, onde tem várias produções, né? Não, só aí, parente, só aí a gente já ganhou um prêmio. É. Só aí o elogio do Furtado já era. Os Carlucci adoram o teu texto, né? E aí... Vamos emoldurar esse e-mail. E aí ele chegou de meio e disse assim... eu até falei, eu queria que tu participasse. Ele disse, não, eu não e tal, mas deixa comigo. Tipo assim, deixa comigo. E aí... Lá pelas tantas, a gente não estava acompanhando, mas ele deve ter passado os textos para o Júlio Camargo e para a Marjorie Cristiano. E eu me lembro, eu estava um domingo almoçando em casa e toca meu telefone. E aí diz assim, oi, aqui é o Júlio Camargo. É que é o seguinte, eu gravei aquele material e eu tô te mandando e vê se tu acha que tá legal. Se tiver ruim, eu faço de novo aqui, tá? Na boa, eu tô em casa agora aqui. E eu fiquei assim, né? E eu, para tudo, né? E eu... Vai dar. E eu digo, cara, assim, eu olho, eu digo, não, tá maravilhoso. Ele disse, não, é que eu tô falando com a Marjorie aqui também, tentando convencer ela pra já fazer, né? Fazer legal, ela tinha uma ideia maravilhosa, não sei o quê. E foi indo, assim. E aí a Marjorie foi lá, gravou também, maravilhosamente bem. E tinha um negócio que é bem importante a gente falar aqui. A Santa Casa queria fazer, assim, lançar essa campanha primeiro para os colaboradores. Então, tipo assim, o WhatsApp, eu lembro todas as coisas internas. Né? Ela só foi sair depois porque realmente nas redes aí, sim, viralizou e etc. E aí, eles gravaram e quando as pessoas recebiam aqueles vídeos por WhatsApp, ou enfim, por e-mail e etc. Nossa, foi uma comoção absurda, assim, porque se sentiram reconhecidos, né? E o texto justamente falava isso, assim, que tipo... eles falavam, a gente é ator, tá ali, sob pressão e tudo, mas tudo bem, aquela ali não é a vida real, né? Mas você que tá aí na linha de frente e tal, funcionário, você que é da Santa Casa, era tudo direcionado para eles, assim. Então, foi um negócio, assim, que, nossa, assim, a gente não esperava, assim, toda aquela repercussão, né? Mas é aquilo, tem que tentar, tem que ir atrás, né? Tem que correr atrás da ideia. A coragem que a gente vem falando. Diz Sebastião Salgado, né? A foto não vai cair, não vai acontecer na tua frente. Tem que correr atrás, né? Para que a foto exista, né? Por isso fiz questão de trazer 3 exemplos. Um exemplo de uma ideia boa, de graça, sem recurso nenhum, sem nada. E a gente conseguiu botar 2 atores globais de sucesso. Sim, perfeito. Trabalhando de graça e em prol de uma causa, né? De uma causa e de momento muito sensível, num momento né? muito sensível e de profissionais da saúde que estavam precisando daquele reconhecimento. Sim. Então foi bem atrelado. Bem lembrado, Carlucci. Olha, isso aí foi muito bom. Um desafio. Antes da gente continuar o nosso papo de hoje, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro. Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. E Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de jornalismo ambiental. Meninos, vamos entrar numa coisa, assim, falando de opinião, mas eu queria entrar num tema mais sensível, que é assim, se a gente for olhar campanhas da década de 1990 para trás, a gente vai ver coisas muito problemáticas, né, nos dias de hoje, coisas que não seriam aceitáveis serem veiculadas hoje. Então eu queria ouvir um pouco de vocês na opinião de, assim, qual o papel da publicidade nesses temas de diversidade, de saúde mental, de meio ambiente, de violências em geral. O que não cabe mais hoje na publicidade quando a gente trata desses temas sensíveis?
Ah, Carlucci, agora vai tu. Bom, vou começar dizendo assim que a publicidade é um espelho da nossa cultura no momento. Então, tudo que a gente via como natural em décadas passadas é porque era uma coisa aceitável. Eu não estou dizendo que era correto. Eu estou dizendo que naquele recorte de tempo e naquele momento de tempo, naquele contexto, aquilo era aceitável. Para nossa sorte, a humanidade... Evoluímos. A gente tenta evoluir, tá? A gente tenta evoluir aos trancos e barrancos. E antes coisas que eram aceitáveis, agora não são mais. E daí a gente tinha muita coisa com mulher objeto, que ainda tem hoje. A maior parte da criação era, naquela época, mais ainda masculina. Então tu tinha um olhar sobre aquele momento, aquele recorte, um olhar masculino. Então, tu reproduzia uma visão masculina, até da mulher. Vou contar um caso, eu atendi moda durante muito tempo, e moda feminina. E eu tinha que me colocar no lugar. Eu tinha que sair, sim, para não fazer algo que agradasse a mim. Para não fazer omisse. Para não fazer omisse. Para não fazer omisse. Tu tem que ter esse afastamento, por isso eu disse, sou o defensor do usuário e da usuária. Tu tem que sair para ver quem é o teu público, não é fazer o que tu quer, ou o que o cliente quer. E daí eu acho que é isso, né? Naquela época era mais permissivo, hoje não. Eu acho que tem um papel, sim. Tem um papel, sim, de evitar certas coisas. Mas daí, como é um reflexo, um espelho da sociedade, às vezes acontecem coisas ainda que... Mas se por um lado a publicidade está mais cagalhona, como eu digo, ela também está mais... tem um bom senso que impera um pouco mais hoje, graças a Deus. As questões de ESG, daí tem muita coisa de diversidade e inclusão, mas ainda tá muito polêmico, tem uma... Eu acho que a gente ainda tem um caminho bem longo pela frente, né, obviamente, mas acho que já, como eu falei, se a gente for fazer esse recorte da década de 90 para trás, acho que já há uma evolução do bom senso nesses temas. Vou citar um caso só, desculpa, cara. Vai. Cervejas. Sem dúvida. Acho que é sempre... Cerveja era assim. A mulher não bebe cerveja. Sim. Não bebe cerveja, ela propaganda. É só o objeto do desejo. A mulher a mulher participa da cerveja como? De biquíni, gostosona, servindo, não sei o que, servindo, levando a cerveja. Então, durante anos foi assim. Clássica, vai verão, vem verão. Quando começou a mudar a cultura e os ventos começaram a mudar, as próprias companhias anunciantes de cerveja fizeram meia-culpa. Disseram, desculpa, nós erramos, nós fizemos errado. Não, acho que a cerveja é uma das clássicos dentro disso, né? É bem clássico. E a gente tem outras questões sensíveis, com muitas pesquisas, por exemplo, de pessoas pretas que não se sentem representadas nas propagandas, né? Enfim, e aí a gente vai entrar em outros grupos minoritários também. Acho que a discussão, claro, ela é muito longa, né? Quando eu fazia moda, eu brigava para colocar modelos... Claro! Mas não era uma coisa natural. Eu tinha que brigar, tinha que defender, tinha que... ter que justificar do porquê. Não, como assim, né? Enfim, e praticar. E que bom que, tipo, assim, algumas barreiras romperam, né? Me lembro das campanhas do Boticário que colocavam casais homoafetivos, homem com homem, mulher, sabe? Dove também quebrou bastante a questão da mulher. O padrão de beleza, né? Eu acho que aquilo ali abriu muito, assim, quando o Dove foi para Cannes lá e fez todo aquele experimento, né? Que a própria pessoa não se achava bonita. Como é que as pessoas imaginam? Eu acho que aquilo ali que deu uma quebra, assim, tanto que ganhou tudo que foi prêmio. Eu acho que foi uma coisa muito inteligente, merecidíssima. Mas essa questão, assim, desse estereótipo, né, desses rótulos que... E o Brasil era muito... O Brasil, até por ser um país tropical, né, sempre abusou muito dessa coisa da piada, né, do humor, né, e ganhou muito prêmio, inclusive, com isso, né. Mas eu acho que isso, né, que bom que, né, como diz o Carlos, não chegamos num nível ainda, vamos dizer, de perfeição, né, eu acho que isso vai levar muito tempo, né, até porque a sociedade é muito heterogênea. Mas eu acho que a gente evoluiu bastante. E até para ver, para as pessoas, né, que estão assistindo a gente aqui, como fica até mais difícil para o profissional, né,
porque tu tem que ter todos esses cuidados, né? Tu tem que ter muito mais atenção do que antes tu fazia uma coisa, não, bota uma gostosa ali e servindo a cerveja que vai funcionar, vai vender cerveja pra caramba, entende? Eu lembro de algumas marcas de carros também, né? Tipo, discriminava a mulher, não, isso aí nem dirigir sabe, né? Não dá carro pra mulher, mulher é... Né? Então, tipo... isso fazia parte dos anúncios. Fazia muita parte dos anúncios também, né? Então, essas coisas... Eu lembro muito também e aí a gente não vai entrar só na questão dos estereótipos, um pouco, né? Mas as propagandas de cigarro, que naquela época eram permitidas, né? E eu lembro, por exemplo, das propagandas do Marlboro, que era o mundo de Marlboro, né? Um homem forte, magro. É o cowboy, né? O cowboy, o cavalo, enfim, né? O estereótipo de como se o cigarro trouxesse uma saúde, uma vitalidade. O cigarro estava totalmente na contramão de tudo. Exatamente. Né? Porque é um produto que prejudica a saúde. Algumas campanhas também de venda de bebida alcoólica, enfim. Tem. Né? E eu acho Graças que o idoso a Deus, também, né? O terceira idade, que hoje se fala melhor idade, enfim. Também tinha muita discriminação, né? Aí, depois a Itaú resgatou as duas amigas, duas senhorinhas lá. Isso, e aquilo ali já também deu bom. uma... Né? E, sabe, então a gente vai evoluindo também, a comunicação também vai evoluindo com a vida. Como eu disse, né? eu queria muito que esse episódio tivesse 4 horas. Eu tô aqui já prometendo, já comecei a pensar em outros episódios aqui, já outros recortes. Mas pra gente, infelizmente, se encaminhar pro final, eu queria a opinião de vocês sobre as 3 campanhas mais icônicas de todos os tempos. E aí a gente pode ir para internacional, nacional ou local, mas na opinião de vocês. As 3 campanhas que fizeram história, que marcaram realmente, deixaram a sua marca na história. Puxa. Agora eu peguei eles. Para os próximos, a parte 2, 3, enfim, os próximos eu prometo que eu vou passar o roteiro antes. Pra não pegar eles assim de surpresa. Tá, eu vou começar aí. Vamos fazer o seguinte, a gente não precisa que tu diga 3 em sequência e o Canute 3 em sequência. Vamos lembrando pra gente finalizar então com isso. Tá, eu começo, essa eu já tinha pensado, quando tu falou, a campanha da Dove Sketches. Ai, Dove é maravilhosa. Que é a primeira campanha, assim, da beleza real, que pra quem não conhece a ideia, eles contratam um cara que fazia retratos falados na polícia, o cara era do FBI, se não me engano. Ele era retratista, a pessoa ia dizendo as características do mau elemento e ele ia fazendo retrato falado. E daí eles contrataram esse cara, ele ficava sentado numa cadeira desenhando. Daí qual era a ideia? Era a mulher se descrevendo, ela mesma, e uma amiga descrevendo ela. E ele não via, porque ele estava tapado, era um teste cego. Ele só ouvia a voz da pessoa, e ele fazia esses 2 desenhos. E eram desenhos muito diferentes. E ele comparava os desenhos com a pessoa real. E o desenho E o choque daquela mulher, assim, de perceber de como ela se via muito, e como alguém se via ela. Ela se via mais feia, ela se via mais feia, mais velha, e o desenho das outras pessoas eram muito mais parecidos com ela. É verdade. Então, isso da beleza real, essa é uma campanha que muda a cultura. Eu sou uma pessoa muito impactada por campanhas, porque o Carlos estava falando, já tô me arrepiando de novo, assim, porque realmente... Porque é uma campanha que o que ela pega? Ela pega ela vai no cerne da questão, enxerga essa coisa feminina de se depreciar. E eu lembro, inclusive, que nessa época a Dove começa a usar nas suas comunicações visuais, não só as mulheres mais gordinhas, as pretas, as mulheres muito magras, as mulheres de cabelo curtinho, vitiligo. Então, assim, realmente uma diversidade de belezas. Sim. Que a mulher possa se ver naquela foi para romper um estereótipo criado pela cultura, por Hollywood, não só, e que a propaganda reproduzia das mulheres perfeitas, a magra, magras, loiras, de olho azul. Isso. Inclusive, se alguém quiser pesquisar, tem exatamente agora, nesta semana passada, e essa semana continua uma polêmica na propaganda internacional, não só na propaganda, virou pro mundo da American Eagle, que é uma marca de jeans. Eu recomendo que dêem uma olhada. Eles fizeram uma comercial com uma atriz, Sydney Sweeney, que é bem assim, brinca com esse estereótipo da beleza padrão, algo que a Dove rompeu lá em
A gente 10, teve 15 agora anos há pouco atrás. também a L'Oréal com a garota propaganda agora, que é eu acho que é a Ellie Mirren, né, se não me engano, ou a Mary Streep, eu sempre confundo as duas. Mas é uma 50 a mais, assim. Acho que é a Ellen Mirren que tá fazendo. Acho que é a Ellie Mirren, né? Eu acho que é. Virando a garota propaganda aos seus 60 e quase todos os anos. Eu acho que a Dove é icônica por isso, porque ela foi além Perfeito. da publicidade, ela provocou uma mudança Icônica. cultural, do jeito das próprias mulheres se verem, do jeito que a indústria, não só a indústria publicitária, né, mas a indústria da moda, a indústria do cinema, a indústria cultural via as mulheres e impunha aquele padrão. E ela chega num lugar que é quase que o objetivo das campanhas, né? Que é atingir, mudar comportamentos, né? Virar o objeto de desejo a partir de um posicionamento que mexe com o consciente coletivo, né? Cado. Eu vou falar de uma marca, assim, que sempre me provoca, assim, que é a Apple, né? Que eu acho que ela é uma marca, assim, que... Uma Love Mark, né? A famosa Love Mark. Então, eu acho que desde aquele filme do lançamento, né, do Mac... Do que é 1974? 1974, que o George Orwell, que a guria entra correndo naquele auditório e tal e joga a marreta naquela tela, assim. Aquilo eu me lembro, assim, é quase como uma reação que eu tive quando eu fui ver o 2001 Odisseia no Espaço, que aquilo me deu uma... Saí tonto do cinema, assim, me provocou uma coisa muito forte, assim. E eu me lembro, assim, que essa jornada, e eu até uso muito isso aí em sala de aula, foi quando a Apple lançou o iPhone 6, que tinha uma coisa, assim, que era a questão de melhorar, porque, assim, eles viram que no mundo todo as pessoas estavam fotografando, né? E aí tinha até aquelas coisas que tu vai pra viagem, que é bem icônico, assim, aqueles coreanos, né? Sim, que eles brotam. E aí eles falaram assim, não, nós vamos dar para as pessoas, né, a oportunidade de fazerem fotos excelentes, né? E fazer... Sem aqueles grandes equipamentos japoneses. Essa história e tal. E aí o que eles fizeram? É o de graça. Eles deram para as pessoas fotografarem, né? Pediram que as pessoas mandassem suas fotos do mundo inteiro. Então tinha um shot em iPhone 6, era o nome da campanha. E para provar que assim, a máquina tinha qualidade, eles mostravam inclusive o making of. Então produziam aquelas empenas gigantes, né, com fotos que eu tinha tirado, que tu tinha tirado, que tu tinha tirado, e aquilo virou a campanha. Então eram outdoors, eram empenas, eram front lights e tal, e lá dizendo, uma super foto resolução. by fulano de tal, e eu era o autor daquela foto, ia pra banca de revista, metrô, né, e as pessoas enlouqueceram com aquilo, porque assim, tu deu o poder da pessoa ser o protagonista, né, e produzir a própria propaganda da Apple, né. E olha como é interessante, as nossas duas propagandas icônicas falam sobre se aproximar do público, né? Falam de dar poder ao consumidor e dar protagonismo, chegar muito perto da realidade, tornar aquilo muito real, né? Mais alguma? Tô pensando, mas vou pegar o teu gancho para relembrar e dizer que o maior papel do criativo é aproximar, é traduzir a marca para aquele cliente, não é fazer o que o dono, o que o diretor de marketing acha que é. Por isso que a gente tem que provocar, né? Todas essas ideias que a gente está falando são ideias arriscadas e provocativas. Que ela é brasileira, é feita por brasileiros, mas ela ganhou, acho que Grand Prix em Cannes, que é a campanha da revista Época, que chama A Semana. Esse eu ia dizer, um dos comerciais. Que é do Jarbas Agnelli. É uma campanha toda feita só com fotos. O redator é o Alexandre... ele era o marido da... Não, era o esposo da... Ele fazia as séries normais. Sim, que ele fazia... agora eu não vou lembrar o nome. Mas essa campanha, ela tinha uma coisa assim que, como era uma revista semanal, foi feita a campanha a semana. Então, tudo que acontecia na semana, né? Então, sempre tinha uma comparação, né? Para o pessimista, 7 desafios, mas pro outro 7 oportunidades, né? Então, sempre tinha aquela coisa assim, né? Para a mosca era morte, mas para outra coisa... Entende? Então, assim, um negócio assim, ele era muito sonoro, uma escolha de fotos, o Jarbas Agnelli que escolheu entre não sei quantas mil fotos para fazer aquele filme. E eu me lembro quando esse filme foi para Cannes, ele ganhou tudo que foi prêmio, assim, um filme, né? Não tinha sequer a produção muito barata, né? Se pensar do ponto de vista, não tinha abertura de câmera, não tinha nada assim de parafernália, mas tinha uma ideia, né? Que era inteligência, que era pegar a semana e descrever o que é uma semana, né? Na vida das pessoas.
E aquilo ali para mim marcou muito, assim, foi uma campanha, assim, e aí eu sempre tinha um sonho de trabalhar com o Jarbas Agnelli, né? Que depois eu consegui fazer, que foi uma campanha para RBS, que, vou contar rapidinho essa história aqui. No final do ano tinha que fazer a campanha da RBS, o Vida, né? Que era sempre aquele tema, e tinha recém acontecido, recém não, mas tinha um tempo a gente tinha aquele acidente com o Herbert Viana, e a gente queria que o Herbert Viana fizesse o comercial do Vida, ele tocando a música e tal, por tudo que ele tinha passado. Sim. Falamos com o irmão dele e o irmão dele disse, uma boa ideia, acho que até ele vai se sentir super bem e tal, bacana, papapá. Quase tínhamos fechado tudo com ele. Aí, tipo assim, uns 15 dias antes, eles deram para trás, que o Herbert não tinha dado uma piorada, não quis fazer. E aí o pepino voltou para nossa mão, né? E aí a gente fez um comercial chamado RBS 3 Letras. E aí a gente entregou, que é uma criação minha do Marcelo Pires, que já esteve aqui nessa mesa. E aí a gente entregou a ideia para o Jarbas, né? E o Jarbas, que criou a temática, tudo fez a trilha, eram 3 notas. Né? Tan, 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 tudo era com 3, né? Isso. A voz era do pai dele, que é um puta no locutor, né? O pai dele prestou a voz pro comercial. E naquele ano não teve exatamente aquele Vida, foi uma outra coisa diferente, que também depois esse comercial foi super premiado e tal. Mas foi uma oportunidade de trabalhar com o Jarbas, que é um cara, assim, nossa, brilhante, né? Muito bem. Eu quero trazer uma, pode, mas antes, só porque a produção apurou que o roteirista, o redator, que é Alexandre de Carvalho Machado. Viu? Acertei o xará, Alexandre Machado. Boa. Última, então, pra gente encerrar. Eu vou trazer uma nacional, que eu acho que daí a gente falou da época que eu considero um comercial excelente, mas é um comercial. A gente falou do Dove, que eu acho que tem um conceito da beleza real que é poderoso, e tem uma verdade da marca e uma mudança que eu acho muito poderosa também. Mas eu vou trazer outra coisa que daí a força é a força de um conceito e de uma boa ideia sendo repetida durante muitos anos, que é o Garoto Bombril. Que é o 1001 utilidades. Com certeza. Porque tá no Guinness do recorde. Icônica. Tu tem um conceito muito poderoso. Ele tá no Guinness. Tá no Guinness. É o maior garoto propaganda que mais da comerciais história. fez pra uma mesma marca. Pra uma mesma marca. Gente. E daí tem um conceito poderoso, que esse conceito é a ideia. Que a Bombril tem 1001 utilidades, é um conceito poderoso que tem a ver com a marca, mas que te permite criativamente fazer várias coisas. E durante anos, esse conceito e o Carlinhos Moreno... Não, e a gente literalmente viu ele envelhecer na tela, né? A gente viu ele envelhecer na tela. Porque se tu vai... Não, se tu pega lá os primeiros comerciais dele pros últimos, assim, tu viu ele realmente... E ele não só falava dos produtos, mas ele falava com as consumidoras, com os consumidores, e evoluindo conforme a sociedade evoluindo, ele ia evoluindo junto e brincando junto. Então é uma coisa que fez parte da cultura, né? E virou bordão, e todo mundo falava de 1001 utilidades. Todo mundo falava, então... tem que ser que nem Bombril. Tem que ser que nem Bombril, isso é que nem Bombril. Então fez parte, entrou pra cultura, né? Então é uma campanha que eu acho que é muito icônica. E legal também. botar um nome pra falar com a dona de casa também, né? Já foi uma ruptura ali, né? Foi. E ele era aquela... Na época que lançaram, a campanha era invisível, vamos dizer assim. Ninguém se importava. O público ninguém invisível. Se importava pro trabalho dela, ninguém dava o menor valor pro trabalho dela, e tinha um cara falando diretamente para ela, valorizando o trabalho dela no ar todo dia, né? Então isso é muito Eu acho, inclusive, que a gente pode fazer pra produção, a gente prepara um programa para falar sobre conceitos, né? Porque o 1001 utilidades, eu lembro do Abuse e Use, C&A, né? A gente tava falando... E o mundo trata melhor quem se veste bem. Que tem uma história por trás que o Júlio Ribeiro conta da Talent, né? Que essa história que o Carlos te falou. Que o atendimento chegou com 3 campanhas para levar para o cliente, para o West Top na época, né? West Top é Alpargatas. E a criação disse assim, tu tem que vender essa ideia, que é a história do Fernandinho, da camisa. Assim. O cara chegou lá, bonita a camisa, reuniu a diretoria e os caras não aprovaram aquela campanha. E quando ele chega na metade, ele disse assim, eu não posso voltar para a agência. Chamou de novo o presidente da West Top, da Alpargatas, assim, eu preciso voltar aí para falar com vocês seriamente. Mas como assim? Não, eu vou voltar aí e tal. E ele foi lá e vendeu a campanha do Fernandinho. E voltou bonita a camisa Fernandinho. E a gente tem esse... falar só sobre conceitos aqui também e slogans pode ser muito maravilhoso. Gente, muitíssimo obrigado.
É uma pena. Eu por mim, a produção já tá me matando aqui, estourou o tempo, mas assim, por mim a gente falaria muito, porque realmente mexe em muitos lugares nossos, né? De memórias afetivas, de admiração. E a propaganda cumprindo o seu papel realmente de fazer história. Então, muitíssimo obrigado. Prometi e entreguei muita opinião, muita nostalgia e muita experiência compartilhada, porque esses dois têm de sobra. Então, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos. Na próxima eu trago o leãozinho. Por favor, vamos embelezar essa mesa. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando sempre da nossa cartilha final, curte, comenta, compartilha e te inscreve no canal. Ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.